Vamos seguir então? Então aqui na nossa página 40 nós estamos concluindo o detalhe dessa batalha espiritual. Se tiver alguma pergunta, alguma experiência, alguém? Não? O que acontece nesses muitos versículos que temos aí sobre batalha espiritual é que, se você analisar, e deve analisar, o estudo não é aqui, o estudo eu acho que, eu costumo dizer que ele é principalmente na nossa casa, onde a gente tem, pode ficar mais à vontade, pode deter mais tempo, pode ir para um dicionário, examinar os sentidos, outros sentidos da mesma palavra daquele texto bíblico, né? Isso ajuda muito. O dicionário é uma bênção tremenda, porque nós estamos acostumados a usar palavras no nosso dia a dia, mas muitas vezes, quando algumas coisas são escritas ou reveladas, né, principalmente, que Deus faz com que uma determinada palavra entre naquela questão ali, naquele texto, muitas vezes o sentido não é bem aquele que hoje popularmente se usa. Porque ao longo, e nós já temos aí milhares de anos na história humana, ao longo desse tempo, muitas coisas sofreram transformações. Tanto que você vê hoje que você tem várias versões bíblicas. Por que essas tantas versões bíblicas? E nós realmente chegamos a muitas conclusões de que as versões mais modernas acabam sendo bem melhores que as mais antigas. Por quê? Porque há uma mudança no linguajar popular. Há uma mudança. Hoje nós temos, por exemplo, uma versão bem antiga chamada Revista e Corrigida. E nós temos uma outra versão chamada Revista e Atualizada. Nessa Revista e Atualizada, os textos são bem mais fáceis de entender. Nós temos um trabalho chamado de Novo Testamento Interlinear. Esse Novo Testamento Interlinear, ele traz a palavra escrita, de acordo com como está no original, ali em grego, né? Ele traz as coisas escritas e embaixo vem em português, no caso para a gente, né? Embaixo de cada palavra em grego, vem o correspondente em português, que a gente vê, nós vemos logicamente que a frase fica totalmente fora de ordem. Aí eles colocam uns numerozinhos entre parênteses para nos ajudar a organizar a frase no português. E é muito interessante esse Novo Testamento interlinear, porque ele é o que nós poderíamos dizer a versão mais confiável. Só que aí você já tem que observar as adaptações que eles fazem no meio dessas frases, justamente que é para dar sentido à frase, porque tradução de um idioma para outro, às vezes, dependendo do idioma, complica. O que quer dizer love? Love é amor, acabou a história, é fácil. Mas o que quer dizer em hebraico? O love, ou melhor, o amor em hebraico para o correspondente amor em português. Complica, porque o hebraico não tem nem vogal. Por exemplo, nós temos uma frase interessante para você ver, ó. Se nós fôssemos escrever em hebraico, vamos dizer, Rair. Rair, uma palavrinha tão pequenininha. Em português significaria a, querendo demonstrar que esse Ra é um artigo definido, e ir significa cidade. Então você tem a cidade muito bem gramaticalmente definida e cidade com uma simples expressãozinha Rair. Agora, se você observar, né, aquelas letras complicadas do hebraico,
aquelas letras terríveis. Como que você vai chegar à conclusão de que um negócio desse significa isso? É muito diferente de você fazer assim, love. Love é igual a amor. Acabou a história. Mas isso daqui é igual a isso? Bom, o estudo empreendido aqui é muito maior do que o estudo empreendido aqui. Por exemplo, tem um trabalho na internet que o camarada diz assim: a Bíblia tem mais de 40.000 contradições. Esse camarada deve ser muito bom, né? Que até hoje eu não achei nenhuma. E olha que eu estudo Bíblia há quase 24 anos. Não achei nenhuma contradição na Bíblia. O camarada deu uma lida lá, achou mais de 40.000. Aí ele coloca um texto na internet dizendo assim: aqui tem só algumas, repito, só algumas, porque não caberiam todas. Eu assim, esse deve ser muito bom. Primeira contradição dele. Diz lá o texto de 2 Timóteo 3,16, né? Toda a Escritura é inspirada por Deus. Não é isso? Aí ele vai pegar um outro texto bíblico, que eu não me recordo, são muitos certamente, em que demonstram que pessoas fizeram coisas e tal, e ele questiona ali a inspiração divina. Só que a Bíblia não é toda inspirada por Deus no sentido da escrita, como nós já vimos. Ela é no sentido dos registros. Agora nós temos que estudar para entender esses registros. Os registros estão lá, mas sem o meu estudo eu não entendo, senão qualquer um entenderia. Sem a revelação eu não entendo. Porém, aqui em 2 Timóteo 3,16, quando você consulta o Novo Testamento interlinear, não está escrito que toda a Escritura é inspirada por Deus. Está escrito toda a Escritura inspirada por Deus. Aí o Ezinho vem lá no final. É proveitosa para corrigir, para redarguir, para tornar o homem de Deus apto, aprovado. Então, nessa passagem aqui, existiu uma adaptação. Uma adaptação, logicamente, que foi mal feita. Quem fez essa adaptação? Não foi Deus, foram homens. Já o Novo Testamento interlinear, como é um trabalho moderno, vem explicando isso. O camarada pega isso aqui, provavelmente ele nunca leu mais nem de uma versão bíblica na vida dele. E ele diz que a Bíblia tem mais de 40.000 contradições. O cara é bom. Esse cara deve ser muito bom. Provavelmente um advogadozinho formado por faculdade. Então, as versões bíblicas mais modernas trazem traduções mais acertadas. Por quê? Porque idioma requer estudo. Idioma requer um empenho muito grande. Existe uma gramática. Hoje aí nos colégios nós estudamos a gramática da língua portuguesa. Quanto tempo é essa gramática para estudar? Você começa a estudar gramática no primário, vai para o ginásio, está estudando gramática. No segundo grau você estuda gramática. Na faculdade você estuda gramática. Se você não quiser, você não para nunca. Mesmo quando você termina a sua faculdade, existem outros livros de gramática e vai, a coisa não para nunca. Igual a matemática, que é uma ciência infinita. Só depende de você querer calcular coisas e mais distante vai embora. Então, o idioma também é um fator bem complexo. Hoje as versões bíblicas mais modernas são as melhores, né?
desde que sejam baseadas em estudos do próprio idioma, lógico. Não é porque algo é moderno, tipo, foi feito ontem. Não, foi feito ontem, mas baseado em estudos. É isso que nós estamos falando. Então, irmãos, vamos voltar um pouquinho mais aqui. Que nós estávamos falando. Essas passagens bíblicas que aí estão, requer que você examine em dicionários se o seu conhecimento do idioma, da língua portuguesa, que normalmente acontece com a maioria de nós, é assim, temos pouco conhecimento de português, e você está lidando com um texto em português, um texto que precisa ser interpretado. Uma coisa é ler um texto, outra coisa muito diferente é entendê-lo. Tenha sempre em consciência isto. Lembra do que Filipe disse para o eunuco? Entendes tu o que lês? E ele disse, não, como entendereis se não há quem explique? Entendes o que lês? Ou seja, ele viu que o homem estava lendo, mas ele não considerou que uma vez lendo, automaticamente haveria um entendimento. Então ele pergunta, entendes o que lês? Então não esqueça do dicionário, não esqueça de várias versões bíblicas. Hoje nós temos aqui pelo menos 10 versões bíblicas nós temos aqui dentro. A Bíblia de Jerusalém, NVI, King James, Revista Corrigida, Revista Atualizada, Bíblia Vida Nova, né? Linguagem de hoje. Temos pelo menos 10 versões bíblicas nós temos aqui. E quando nós vamos examinar alguns textos que são polêmicos, ou que eu particularmente quero um entendimento maior do texto, mesmo sem ele ser polêmico, eu pego as 10 versões bíblicas e leio em todas elas. Depois que eu li nas 10 versões bíblicas, eu pego aquele texto, cada palavra eu examino no dicionário. Isso você aprende. Claro, nem todo mundo tem um recurso desse, mas você tem. As igrejas por aí não te oferecem um centro de estudo com 10 versões bíblicas. Elas te oferecem um CD do ministério para ser vendido por R$20. Mas você aqui não é fonte de riqueza. Você aqui não é... Como é que eu vou dizer? Você aqui não é fonte de lucro para ninguém. Você aqui é um instrumento poderoso para receber a palavra de Deus e o futuro que Deus vai fazer com a sua vida, né? Grossamente falando, é problema seu com Deus. Então tem isso tudo aí, aproveite essas coisas. Se você não tem na sua casa, que normalmente, né, nós temos aí que nós ganhamos de presente um Aurélio, aquele dicionário grossão, enorme assim. Se você for comprar um dicionário daquele, eu não sei quanto ele custa, talvez você não consiga comprar. Ou você vai comprar um dicionário para de vez em quando examinar uma palavra? Não, mas aqui tem, você pode de vez em quando vir examinar aqui. Então são recursos que Deus montou aqui para o seu crescimento espiritual. Então essas frases que estão aí nisso que eu coloquei, campo de batalha, né? Quando Paulo fala, tem textos aí que eu acho poderosos. Em Romanos 12, por exemplo, ele diz, não vos conformeis com este mundo, algumas palavras dizem com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, quer dizer, você tem que se transformar a si mesmo para conhecer qual é a vontade de Deus. Não interessa a tua vontade, a Bíblia não está perguntando a tua vontade, Deus não está querendo nem saber da tua vontade, Ele conhece a tua vontade, mas Ele quer saber se você tem a dele. Como Paulo diz, nós temos a mente de Cristo. Opa, se eu tenho a mente de Cristo, eu tenho que ter as vontades de Cristo, eu tenho que dar os mesmos passos de Cristo. Então esses textos aí são muito importantes. Depois lá fala a vitória, Apocalipse 12 e Apocalipse 22, que demonstra já o triunfo da igreja, o triunfo do povo de Deus.
as mansões celestiais, os lugares onde nós certamente vamos morar. E eu diria, certamente, neste século, né? Eu dou graças a Deus porque eu já vejo todas as coisas finalizando. Já pensou aguentar mais 100 anos, 200 anos de islamismo na Terra? Mais 100 anos, 200 anos desse clamor ao homossexualismo que está tendo em tudo que é sistema político, nesse clamor ao socialismo assassino. Quem ia suportar mais 100, 200 anos nessa história? Eu dou graças a Deus porque isso já chegou ao fim. E agora, um tema aí, que nós não vamos nos demorar, vamos encerrar aí, é um tema que eu considero sequência de uma batalha espiritual. Deixa eu dizer uma coisa. Eu vou dizer, estou aqui, né? Vou dizer. Você não precisa acreditar, não. Mas crente que não tem uma vida de oração, uma certa vida de oração, ele está fora da batalha. Ele não faz parte da batalha. Ele está se iludindo, meu irmão. Você foi comprado com sangue para ser um sacerdote. Qual é a função do sacerdote? Oferecer sacrifícios. Opa, mas os sacrifícios foram eliminados. Mas acabou a função do sacerdote? Não, junto com os sacrifícios de sangue que eram oferecidos, o sacerdote também oferecia as suas intercessões. É isso? Intercessões. Não sei se é assim que escreve, não tem problema. As suas intercessões. O que são as intercessões? As suas orações. O sacrifício não é mais apresentado porque agora é eterno de Cristo. Você entra com este sacrifício, que é o de Cristo, na presença de Deus, mas continua fazendo as suas orações, as suas intercessões. Então hoje, diria, o nosso fardo está bem mais leve, e põe mais leve nisso, porque Cristo é um sacrifício eterno e outro não é aceito, mas as nossas intercessões ainda são um sacrifício suave diante de Deus. Se você não tem, meu irmão, uma vida em oração, se você não tem esse tempo a Deus, você está fora desta batalha espiritual, você não está fazendo parte dela. É através dessa batalha espiritual aí, das suas orações, é que você entra nessa batalha. É pelas suas orações que Deus desfaz as obras do diabo, que Deus visita, que Deus dá oportunidade a outros, que Deus derrama poder na sua vida, que Deus abre o seu próprio entendimento. Quando eu comecei a me dedicar a essa questão de, há 15 anos atrás, bem antes de fundar o ministério, comecei a me dedicar, comecei a entender o valor da oração, ali que eu comecei a sentir o que era o som da voz de Deus. Ali eu comecei a receber revelações, frases, coisas da Bíblia que eu não entendia. Em meio à oração, eu ouvia uma frase, eu dizia, ué, que frase é essa? Aí o texto bíblico vinha na minha memória. Entendi ali, nessa questão da oração, que você realmente prova que tem uma vida com Deus, porque orar não é fácil. Orar faz parte de uma batalha espiritual. Se eu perguntasse aqui, quem aqui já não ora 3 dias? Tem gente que vai levantar a mão e não ora 3 dias. Por quê? Porque é uma guerra. Se fosse moleza, todo mundo ia orar todo dia, o dia todo. Não é moleza, é guerra. Faz parte do campo de batalha. Mas quando você se empenha, sabe, luta, você vence. É a coisa, depois que você ultrapassa essa barreira, você começa a ver a facilidade, você começa a ter mais facilidade de parar para orar. Mas primeiro você tem uma barreira imensa para quebrar, porque é uma guerra. Não esqueça que oração é guerra, porque é justamente pelas suas orações, pois você é o sacerdote de Deus, é pelas suas orações que Deus se move. Se a igreja se calar, acabou Deus. Já ouvimos testemunhos aqui, eu tenho recebido testemunhos de pessoas de outros continentes que mandam e-mail: pastor, eu estava desesperado, estavam orando, perguntando a Deus por isso, perguntando a Deus por aquilo, perguntando a Deus pelo aquilo outro. De repente eu acessei lá não sei aonde e eu ouvi a pregação assim, assim. As minhas respostas foram achadas. Então o que acontece? Porque orou. Se a pessoa, não, o mundo está perdido, cada um está vivendo a sua vida, eu também vou viver a minha. Acabou.
Mas não, a pessoa não se conformou. Paulo diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, aí experimentareis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por exemplo, nosso irmão Evaldo deu um testemunho aqui, né? Uma vez ele deu um testemunho para mim aqui, antes disso, em que ele contou o seguinte: que estava orando a Deus, e não só como ele falou aqui, perguntando pela igreja primitiva, pela igreja de poder, mas ele ainda dizia assim para Deus: Deus, não por mim, mas pelo meu filho. Não foi, irmão? Eu achei aquilo impactante. Ele dizia assim: não é nem por mim, mas para que o meu filho tenha um lugar onde ouça a tua verdade. Ele veio parar aqui. Deve ser porque aqui tem alguma verdade, né? Porque ele orou a Deus. O detalhe é que eu nunca ouvi falar desse ministério. Nunca tinha ouvido falar do ministério. E fez essa oração. Um belo dia, o João ligou a rádio, estava com a rádio ligada lá. Esse menino aqui, o João, estava com a rádio ligada. Eu, quando ouvi a primeira voz, não consegui mais dar um passo até que eu ouvisse toda a pregação, chamasse ele e perguntasse: onde que estação é essa rádio? Aí foi aquele desenrolar maravilhoso. Então, veja, mas havia dentro dele um clamor. Ele não estava conformado. Ele conhecia a Escritura e não está vendo nada daquilo. Ele está questionando, perguntando. De repente, Deus faz a obra. Ou seja, fez a obra porque ele orou. Um dos textos que nós temos aí nessa questão da oração é quando o anjo diz para Daniel: Daniel, eu vim por causa das tuas palavras. Lembra que o anjo diz isso para Daniel? Isso me marcou, meu irmão. Isso me marcou desde a primeira vez que eu li esse texto. Isso me marcou. Eu analisei, eu falei: ué, o anjo diz que veio por causa das palavras de Daniel. Ué, então se Daniel não tivesse falado, o anjo não teria vindo. Porque eu cheguei à conclusão, aqui na minha ignorância. Ou seja, quando eu oro, Deus se manifesta. Mas se eu não oro, Deus fica esperando. Então, nós temos que orar. Nós temos que clamar. Nós temos que apresentar nossas orações diante de Deus. Tem tempo para tudo. Tem tempo para passear. Tem tempo para levar o filho no parque. Tem tempo para jogar uma bolinha com o filho. Tem tempo para ir para a praia. Tem tempo para tudo. E a oração, cara, quando eu tiver tempo, e nunca tem esse tempo. Não tem compromisso. Tem compromisso, eu tenho que acordar 7 horas, eu tenho que estar no meu trabalho às 8, eu tenho que trabalhar 8 horas por dia, para no final do mês eu ter um salário, senão o que eu vou fazer da minha vida? Não foi transformado pela renovação do entendimento. Senão diria: não, eu tenho que orar, senão o que eu vou fazer da minha vida? Essa seria a realidade. Então, irmão, na sequência vem esse estudo sobre oração, tremendo. Um estudo que você não vai encontrar em nenhum seminário, não vai achar em nenhuma igreja, não vai ver ninguém pregando. Está aí para você. Porque eu considero que faz parte de uma sequência da batalha espiritual, né? Porque também é o seguinte, você vai ver textos aí, inclusive, que falam que a oração tem que ser feita fundamentada na palavra. Um dos textos que eu acredito que esteja aí nesse meio é aquele que diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas a Bíblia diz: agrada-te do Senhor. Se eu me agrado do Senhor, quais os desejos que estão no meu coração? Meu irmão, é só um, é a palavra de Deus. Se eu me agrado de Deus, meu coração está transbordante da palavra dele. Então quando a Bíblia diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração, Deus está dizendo: agrada-te de mim, eu cumpro a minha palavra em ti. Existe coisa melhor do que essa? Então, isso, ou seja, assim como o anjo diz, Daniel diz que começou a ler o livro do profeta Jeremias. Daniel começou a ler o livro do profeta Jeremias e entendeu que os cativeiros de Judá deveriam durar 70 anos. Então ele começa a ler essas palavras do profeta Jeremias e parte para a sua oração.
ele está orando, pelo que eu entendo, fundamentado nas palavras bíblicas que ele analisou. Aí o anjo vem e diz para ele: Daniel, eu vim por causa das duas palavras, mas só que as palavras de Daniel eram as palavras do profeta, eram as palavras de Deus. Senhor, o cativeiro de Judá deveria durar 70 anos. Já estamos há tanto tempo aqui. Senhor, quando a tua mão vai se mover? Porque tu falaste por Jeremias. Aí o anjo disse: eu vim por causa das tuas palavras. Veio por causa das deles ou por causa de Deus? Agrada-te do Senhor e satisfará o desejo do teu coração. Oração é isso. É você falar com Deus, mas falar fundamentado na palavra. Quer ver uma oração abominável? Eu particularmente, estou dizendo que a Bíblia diz que ela é abominável. Eu considero abominável. Deus abençoe o meu filho. Deus abençoe a minha casa. Deus abençoe o meu trabalho. Deus abençoe o meu pão de cada dia. Deus abençoe a minha roupa. Isso é abominável, meu irmão. Não precisa, isso não faz parte. Agrada-te do Senhor e satisfará o desejo do teu coração. Agrada-te, vai para a obra dele. Você já viu alguém servir Jesus Cristo e pedir um pedaço de pão na rua? Eu não conheço. A não ser os missionários da Deus e Amor que andam por aí pela cidade, né? Meu irmão, eu sou missionário, sou da Deus e Amor. Tem um trocado aí para me ajudar? Não. Tem não. Se tu fosse missionário mesmo, não estaria mendigando pão. Essa é a minha resposta para eles. Quando eu encontro com eles. Constantemente encontro, porque eu estou no centro da cidade toda hora. Tem não, meu irmão. Você não é missionário, não. Se você fosse missionário, homem de Deus, não estaria mendigando pão. E tem mais. Toda hora que você passa, o camarada está lá. Eu não ajudo. Se for um mendigo, um necessitado mesmo, o senhor tem aí ou você tem aí 10 centavos para me ajudar? Toma, tá aqui, toma um dinheiro, tá bom, história. Vai vir com o papo: sou missionário, sou servo de Deus e estou mendigando pão? Está envergonhando o nome de Jesus Cristo, porque eu nunca vi Jesus Cristo deixar os seus servos mendigando pão para ninguém. O Cristo que eu sirvo nunca deixou um servo seu mendigar pão para ninguém. Ele honra a palavra dele, ele disse: digno é o obreiro do seu salário. Então, a oração faz parte deste grande show, desta vitória, desta batalha. E quando você for orar, procure saber se realmente há um mover na sua oração, ou se você está fazendo uma oração carnal, por desencargo de consciência, sei lá o que, sabe? Porque a Bíblia diz: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, não é isso? Então, é assim que eu entendo. Você tem necessidade? Tem. Mas anda com Deus e Ele suprirá as tuas necessidades. Anda com Deus. Ninguém vai dizer para você: olha lá o crente, não tem aonde reclinar a cabeça. Você vai ter sim, claro que vai ter. Olha lá o crente, pobre coitado, pedindo esmola. Não vão dizer isso de você, meu irmão. Pode até existir um seu momento de prova, mas aqueles que te veem prostrados diante do Senhor vão ter que te assistir no pedestal ao lado do Senhor. Isso é regra, é bíblico, não tem para onde fugir. Então, meu irmão, nós concluímos deixando a você essa importante palavra sobre a perseverança em oração. Faz parte da sua guerra, da sua batalha espiritual, esses detalhes de oração. Cada versículo bíblico que tem aí, eu coloquei uma frase do lado para chamar a atenção de um significado existente na passagem bíblica, porém, o que eu escrevi do lado não é absoluto. É uma das, sei lá quantas coisas Deus pode falar na mesma palavra bíblica. Porém, só para concluirmos, quando existe um texto bíblico e Deus dá a mim uma direção nesse texto ou uma primeira interpretação, Ele pode ainda usar o mesmo texto bíblico e dar a outra pessoa outra direção, uma segunda interpretação bíblica. Porém, se Deus dá a direção aqui e
Deus dá a direção ali, essas direções nunca entrarão em choque, elas se completarão, elas cumprirão os propósitos de Deus. Quando existir choque, cuja base, logicamente, é o texto bíblico, né? Se existir choque, significa que alguém aqui não recebeu nada de Deus. Alguém está certo, alguém está errado, ou então os dois estão errados. Mas quando Deus fala, Ele pode, em uma passagem bíblica, dar quantas direções Ele quiser. Por isso a Bíblia diz que Ele é onipotente, Ele é transcendental e opera além do que pedimos ou pensamos. Tá ok? Então não esqueça, a oração faz parte da sua batalha espiritual. Seria bom você repetir isso. A oração faz parte da minha batalha espiritual. E dessa forma você vai procurar se aplicar um pouco mais e vai entender que você é um sacerdote. Se você é um sacerdote de Cristo, Deus operará sem dúvida através de você. Você é o que faz. Lembra que Jesus falou assim, como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. E a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Você também, como sacerdote, semelhante a Cristo, é o mediador entre Deus e os homens, ou seja, do planeta Terra. Ore para que o diabo fique com bastante raiva de você e você veja a glória de Deus. Amém? Vamos falar com Deus, vamos terminar em nome de Jesus. Amado Deus, nós te glorificamos por esta manhã em que o Senhor nos tem dado a sua bênção, a sua graça, o seu favor. Ó Deus, nós queremos que não somente em palavras para nos tornarmos ouvintes desapercebidos, mas verdadeiramente praticantes da tua palavra e fazedor das tuas boas obras. Queremos, ó Deus, que verdadeiramente a oração penetre no nosso ser, o desejo de oração, ó Deus, porque nós sabemos que somos sacerdotes comprados com o mais alto preço que alguém pode ser comprado, o preço de sangue. E se o preço foi esse, ó Deus, é porque esta função é a mais importante sobre a face da terra. A função sacerdotal é a mais importante na vida de um ser humano, porque esta função foi conquistada com sangue, sangue do unigênito, do Santo de Deus, do Todo-Poderoso. Por isso, ó Deus, nos dá nesta manhã esta consciência, esta conscientização, esta compreensão, esse entendimento, para que verdadeiramente neste campo de batalha saiamos vencedores, proclamando que só o Senhor é Deus. Assim nós te damos graça nesta manhã e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão.